E aí, galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Vocês tiveram uma enquete no canal Eliel Miranda para decidir o que vocês queriam que eu ministrasse, que eu estudasse com vocês. Em primeiro lugar ficou o direito penal. Por isso, ontem nós falamos sobre a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, e hoje nós vamos começar o direito penal, Código Penal. Vou fazer o Código Penal, leis penais e durante o tempo que nós vamos gravando todos os dias, nós vamos trazendo uma outra lei também. Ficará tudo em playlist. Vamos então estudar. Lembrando que a minha ideia não é formá-los em direito penal, não é de repente que vocês tenham todas as teorias, porque isso demoraria muito tempo. Se eu for falar só do artigo 1º do Código Penal, eu já vou ficar muito tempo falando desse princípio. Por isso, a ideia não é que a gente fique perdendo, de repente, um tempo precioso, que é o tempo da objetividade, e realmente para que nós tenhamos a capacidade de aprender o que está sendo falado, de repente com minúcias das teorias, tá bom? Isso pode ser no próximo momento. Agora, a ideia é que vocês tenham capacidade de apreender o que nós estamos falando. Falando em direito penal, para contextualizar, nós temos a Constituição Federal de 1988 e temos códigos. Códigos, na verdade, são reuniões do mesmo assunto. Código Penal, Código Civil, nós temos a consolidação das leis trabalhistas. E o interessante é que se você pegar o Código Penal, ele é anterior à Constituição de 1988. Então, quando surgiu a Constituição, o Código Penal já existia. E aí, o que é materialmente compatível continua valendo, aquilo que não é vai sendo reformado. Ou não tem a recepção da lei, ou vai sendo alterado. Por isso que o Código Penal ele é de 1940. A parte geral, que é do artigo 1º ao artigo 120, foi reformada em 1984. Mas a parte especial, só de vez em quando tem alguns projetos que vai alterando um artigo ou outro, vai retirando, de repente, um tipo penal, acrescentando, vai se modificando, tá bom? Então nós vamos ver uma lei que é de 1940, a parte geral é de 1984, mas o código é esse, 2848. Bora lá então. Como sempre faço, 10 minutos de aulas. Eu espero que vocês anotem, que vocês possam fazer as suas sínteses, porque é isso que eu acho que fica. Você lê, explica com as suas próprias palavras aquilo que é fazer uma paráfrase, né? E depois faz uma síntese, que não é resumo, colocar palavras-chave, perfeito? Então, bora lá, artigo 1º. Anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina, não há pena sem prévia cominação legal. O direito, ele é língua portuguesa. Quando você olha, já está escrito anterioridade da lei. O que é anterioridade da lei? A lei ela tem que ser anterior à conduta que se pretende incriminar. Então, nós não vamos ter condutas proibitórias, e sim condutas descritivas. Se você pegar o artigo 120, matar alguém, pegar o artigo 155, subtrair. Então, quer dizer, tem condutas descritas de uma vez que você realiza aquela conduta, ou a conduta se amolda ao tipo penal, e aí surge a subsunção, que a gente fala da conduta ao tipo penal e surge o crime. Então, no artigo 1º, está dizendo o seguinte, ó, não há crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, tem que ter uma lei primeiro dizendo que aquilo vai ser crime, para depois você falar que há um crime. Senão, eu poderia, de repente, produzir leis incriminando condutas que já foram feitas para pegar desafetos. Então, não seria justo, não teria segurança. Por isso, não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal. O que é cominação sem prévia cominação legal? Sem aplicação já prevista. Então, você tem o crime previsto e tem a pena para aquele crime previsto. E aí nós temos a anterioridade da lei. Princípio, nós poderemos falar depois dos princípios penais, mas agora eu quero focar na lei, porque senão eu teria que falar da retroatividade da lei penal, princípio da taxatividade, da legalidade, mas fica com esse conceito do artigo 1º. Então, tem que ter, primeiro, uma lei dizendo que é crime, e tem que já ter uma pena prevista para esse crime. Artigo 1º, o mais importante do artigo 1º, então, é lei para prever crime e pena antes da conduta ser realizada. Artigo 2º, lei penal no tempo. Artigo 2º, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Sempre que você for estudar direito, estude até as primeiras vírgulas, até a primeira vírgula, melhor dizendo, até o primeiro ponto final, porque aí é uma frase completa que é uma sentença que tem lógica. Por exemplo, artigo 2º, você vai ler, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, primeira vírgula. Então aqui tem uma sentença, ninguém, ou seja, ninguém é ninguém.
Jamais alguém poderá ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Ou seja, a conduta foi realizada. Era crime. Só que uma lei posterior vem dizendo que essa conduta agora não é mais crime. Então, ela era criminosa quando foi realizada. Uma lei posterior vem dizendo que não é mais crime aquela conduta, você não pode punir se o processo estiver em curso, você não pode punir mais a pessoa. Ah, mas é porque na época que você cometeu a conduta era crime. Não. A lei é muito clara. Só pode punir se tiver uma lei definindo o crime e a pena, mas se outra lei desconsiderar como crime aquela conduta, ninguém pode ser punido. Então, a primeira sentença, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime. Então, se uma outra lei surge dizendo que aquela conduta não é mais crime, não pode mais punir em razão daquela conduta, ainda que tenha sido realizada na época em que a lei ainda vigia, que a lei ainda valia. Ainda continua depois da vírgula. Cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Ou seja, se alguém cometeu uma conduta criminosa, uma lei posterior deixa de considerar aquela conduta crime, mesmo que você já tenha sido condenado, esteja preso, recebendo do Estado e do direito processual penal, dentro do judiciário, todas aquelas consequências do crime, cessa tudo. Então, olha só, não pode considerar crime se lei posterior deixa de considerar aquela conduta criminosa e ainda cessa tudo, acaba tudo para aquele criminoso à época que a conduta era considerada como crime. Então, a lei penal no tempo. Se outra lei deixa de considerar crime aquela conduta, não é mais crime, e aquele que está condenado em razão daquela conduta também deixa, né, em virtude dela, cessando em virtude dela, da nova lei, a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Fácil, tranquilo, como tudo no direito. E o parágrafo único ainda vai um pouco mais longe, diz: a lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Olha que interessante, porque vai mais além ainda. Nós não falamos que o trânsito em julgado, quando acontece, não há mais o que fazer, mas mesmo que já tenha tido trânsito em julgado, a lei posterior que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Então, é como se a sociedade dissesse, essa conduta agora não é mais crime, então todo mundo que foi condenado, ainda que tenha trânsito em julgado, ou seja, que não cabe mais recurso nenhum, se favorecer de alguma forma essa lei nova, aplica-se aos criminosos da época. Fácil, tranquilo, como tudo no direito. Então, nesse vídeo de hoje, vimos o artigo 1º e 2º do Código Penal. O Código Penal tem as condutas tipificadas, artigo 1º ao artigo 120 são normas gerais, que vem trazendo condutas, vem explicando conceitos. Do artigo 121 em diante começa os crimes propriamente ditos. Tem os crimes esparsos em leis esparsas, leis separadas, como é o caso da lei de abuso de autoridade, lei de drogas e outras tantas. Lei dos crimes ambientais, mas o Código Penal é o carro-chefe, tem que entender isso aqui. Então, vá anotando o artigo, marcando a síntese, fazendo suas revisões, porque assim você vai criando uma capacidade de entender o direito penal, que é muito fácil, é prazeroso, mas nós precisamos trazer para mais perto. Tranquilo? Fácil até aqui? Perfeito. Todos os conhecimentos que nós vamos interligando aqui, ontem falamos da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro, a LINDB. Hoje estamos começando o Código Penal e pretendo fazer isso todos os dias. É importante que você vá compreendendo, vá entendendo e dessa forma vai ficando muito mais claro. Toda doutrina, que é aqueles estudiosos que falam sobre a lei, eles pegam esses artigos e dissecam, trazem exemplos e vai ficando cada vez melhor para compreender. Mas a doutrina vem da lei, por isso que primeiro nós temos que conhecer a lei. Uma vez que a gente conheça muito bem a lei, para os concursos públicos de ensino médio, aqueles que não são para procurador, para magistratura, para promotor de justiça, que são de repente concursos essencialmente jurídicos, o conhecimento da lei, da forma como nós estamos fazendo aqui, ajuda e muito. O nosso problema é que a gente presta concurso e vai estudar só quando o edital abre. Nós precisamos estudar muito antes do edital abrir, porque assim a gente vai se fortalecendo, vai ficando com capacidade para compreender e, acima de tudo, nós vamos tendo prazer no aprendizado. Cada vez que a gente vai anotando, cada vez que a gente vai percebendo o quão fácil é o direito, que é só a língua portuguesa, nós vamos cada vez mais tendo uma sinergia com isso. E, acima de tudo, nós temos que acreditar na nossa capacidade de apreender o conteúdo e que vai dar tudo certo. Quase sempre nós temos um esforço grande por um tempo
E às vezes a nossa vida se desorganiza e a gente fala, não consigo mais estudar. Mas 10 minutos já é muito mais do que nada. Por isso, continue estudando, continue anotando, pois eu tenho certeza que você vai conseguir. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Até a próxima oportunidade, se assim Deus permitir.